Como compreender a psicopatia dentro de um enfoque do direito e da psicologia? Qual o tratamento que a justiça deve oferecer para o psicopata na esfera penal? E como distinguir aí a loucura da psicopatia? O meu nome é Paulo, eu sou psicólogo clínico, advogado criminalista, pedagogo e mestre em direitos humanos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Peço que você se inscreva no nosso canal e contribua com a minha missão de distribuir aí gratuitamente informações de qualidade sobre o fascinante universo da criminologia clínica. Para compreendermos um pouco mais aí sobre o funcionamento dessa complexa estrutura de personalidade, é preciso entendermos que existe aí alguns elementos na organização emocional desse sujeito que impedem com que ele experiencie sentimentos como a culpa e a empatia. A redução desse substrato emocional aí acerca do valor do outro é um componente essencial para diagnosticar esse sujeito e que normalmente se manifesta com um narcisismo bem exacerbado. Ele é desprovido aí de culpa, mas ele é bem consciente das leis, da moral e dos bons costumes. Ele sabe da existência desse código de conduta social do qual ele está inserido. Mas, por um impulso orientado aí pela perversidade, ele prefere subverter toda a ordem social para alimentar, muitas vezes de forma sádica, os jogos de manipulação narcisista que ele desempenha com o outro. O psicopata, ele costuma se esforçar e muito para poder estar aí se apresentando como alguém sedutor, inteligente, como um indivíduo carismático. Alguém que transmite uma incrível sensação de ser uma ótima companhia e que às vezes parece até estar adivinhando aquilo que estamos desejando. Isso normalmente acontece porque o seu campo sensorial, ele é desprovido para poder estar conseguindo lidar aí com as suas próprias fraquezas e com as da coletividade também. Mas ele sabe que o campo social exige aí um comportamento digno de alguém capaz de manifestar uma personalidade extremamente benevolente, como uma espécie de bom samaritano. Ele é solícito, ele busca se antecipar aí perante a carência do outro para fazer do seu semelhante uma presa fácil para poder estar subjugando. Esse processo de subjugação, esse jogo narcísico do qual ele desempenha com o outro, pode acontecer em diferentes graus e com componentes sádicos. E é nesse ponto que o psicopata ele pode alcançar aí níveis de sadismos que é considerado pelo direito penal como um crime. Situações que podem ser aí exemplificadas em crimes que vão desde violência psicológica até o próprio feminicídio. Mas o que que acontece quando o sujeito psicopata ele comete algum ilícito penal? No meu livro, Curso de Criminologia Clínica, volume 1, eu abordo essa questão partindo aí do pressuposto que essa categoria de personalidade, apesar de ser portadora aí de um grau de consciência jurídica acerca das consequências das suas ações, e transportar também ao mesmo tempo uma incapacidade de sentir culpa e internalizar sinais de empatia, o psicopata, ele não age sob os domínios psicopatológicos de um delírio ou de uma alucinação, que são sintomas comuns em outra estrutura de personalidade aí próprias do psicótico. Bom, sendo assim, é possível compreendermos que o grau de ilicitude cometida pelo psicopata está preservada e bem preservada,
e ele detém o entendimento de suas ações e podendo, dessa forma, responder pelos seus atos perante a justiça penal brasileira. Outro grande desafio é a reincidência criminal. Como frequentemente não existe culpa emocional verdadeira, muitos voltam a cometer crimes após cumprir a pena. Isso gera discussões importantes sobre o tratamento, a ressocialização e os limites do sistema penal diante da psicopatia. Diante de tudo isso que geramos de reflexão, agora podemos nos aprofundarmos em alguns questionamentos com perguntas interessantes, como qual seria aí o modelo adequado de ressocialização ou tratamento para esse grupo de indivíduos que não conseguem assimilar culpa e muito menos aprendem com o sofrimento alheio? E como lidar com aquele sujeito psicopata que se tornou um reincidente em potencial? Vale lembrar que existe uma pequena corrente no sistema penal brasileiro que defende a imputabilidade desse indivíduo. Ou seja, que ele não deveria receber uma pena comum, mas sim um tratamento ambulatorial. O que que você acha disso? Deixa aqui o seu comentário e o que você pensa. O psicopata criminal deveria ser preso ou internado? E o que fazer quando a pena não foi o suficiente para poder estar ressocializando esse sujeito? Esse foi o vídeo de hoje. Eu desejo que tenham gostado e até a próxima, com mais informação de qualidade.